É justamente para evitar o plágio que a gente fala sobre citações, ou seja, a citação é a indicação da fonte de onde você está tirando aquela ideia que você está colocando no seu trabalho. Então aqui eu vou usar dois termos e eu quero deixar esses termos bem claros para vocês logo agora no início. Quando eu estiver falando em citação, eu estou falando do texto em si, ou da ideia que eu estou tirando de outro lugar e estou colocando ali no meu trabalho. Então isso é a citação. E o que é a referência da citação? A referência da citação é a indicação de onde você está tirando então aquelas ideias ou aquele texto, ok? Então muitas vezes a gente fala em citação, que é a indicação lá do autor data, que é o mais conhecido, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, mas na verdade a citação é o texto em si, ou é a ideia em si, que você pega de outro lugar e põe no seu trabalho, e a referência da citação é a indicação então de onde você está tirando. Não se esqueçam de que paráfrases também são citações. E o que é uma paráfrase? A paráfrase é você ler um texto e reescrever o texto com as suas próprias palavras. Esse também é um erro muito comum que os alunos cometem. Ou seja, eles leem e aí pegam a ideia do autor e reescrevem com as suas próprias palavras, mas não indicam ali que a ideia não é dele, né? Dele, aluno, que a ideia é do outro autor. Então isso também é plágio. Ou seja, vocês quando fizerem paráfrases, né? Ou seja, quando vocês reescreverem o texto ou reescreverem as ideias do outro autor no seu texto, indiquem ali que as ideias vêm do outro autor. Nesse caso, a forma de fazer a citação de paráfrase ou a indicação de que aquilo ali é uma paráfrase é por meio das citações indiretas, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente nesse vídeo. Vejam aqui o que as próprias regras da ABNT definem em termos de citações. Então, em primeiro lugar, como vocês podem ver aí, de maneira geral, a própria regra da ABNT diz que citação é a menção de qualquer informação extraída de outra fonte. Por esse motivo é que eu falei anteriormente para vocês criarem o costume de fazerem a referência das citações independentemente de onde vocês obtiverem essas informações. Ou seja, se vocês pegam essas informações em um livro, isso é uma citação. Se vocês pegam em um site da internet, isso é uma citação. Se vocês citam uma lei, indicam uma lei no trabalho de vocês, isso é uma citação. Se vocês indicam músicas no trabalho de vocês, isso é uma citação. A regra da ABNT é tão detalhista que ela chega ao ponto de se indicar a citação de obras de arte, por exemplo. Então existe uma regra que indica como se fazer a citação e a referência da citação de obras de arte ou de partituras musicais e por aí vai. Eu não vou entrar nesse nível de detalhamento aqui no curso, eu vou falar aqui principalmente das citações de textos, né? Citações de ideias, como fazer isso no trabalho de vocês. Mas saibam que existem, então, nas regras, muito mais elementos que podem vir a ser citados por vocês. Então, voltando aqui, a citação é a menção de qualquer informação extraída de outra fonte, e nesse sentido, então, a ABNT diferencia entre citação direta e citação indireta, como vocês podem ver aí. A citação indireta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, ou seja, é o famoso copiar e colar, é colocar exatamente como está no texto original no seu trabalho. E a citação indireta é um texto baseado na obra do autor consultado, que é o que eu falei agora há pouco, que é a paráfrase. Então essa é a indicação, ou essa é a conceitualização mais importante, porque a citação direta e a citação indireta elas têm uma formatação distinta, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Portanto, lembrem-se de que a citação direta é o copiar e colar, é colocar exatamente igual, e a citação indireta é colocar as ideias do autor com as suas próprias palavras.